Olá, hoje vamos falar dos quinidários. Selecionei aqui algumas características gerais do grupo. Esses quinidários também podem ser chamados, também são conhecidos como celenterados. São animais que apresentam células urticantes, vivem em ambiente aquático, podem ser sésseis, podem ser presos a algum substrato ou podem ser de vida livre, como as águas-vivas que vocês estão vendo na imagem. Podem viver isolados ou podem formar colônia, como os corais. Possuem simetria radial, então, diferentemente dos poríferos que nós vimos no grupo anterior, esses animais já apresentam simetria. São os únicos animais, galerinha, diblásticos. Então, são os únicos a apresentar somente ectoderme e endoderme. E são protostômios, que significa dizer que o blastóporo deles deu origem à boca e não ao ânus. Quanto à estrutura desses quinidários, eles apresentam aqui a novidade em relação aos poríferos. Então, eles já apresentam uma cavidade gastrovascular, que é uma cavidade, é um local onde a digestão vai acontecer. Como eu falei para vocês, eles apresentam somente a ectoderme e a endoderme. Lembrando aí que os poríferos não tinham nenhum desses folhetos. Esses animais apresentam tentáculos, como vocês podem visualizar na imagem, que são estruturas que servem não só para a captura do alimento, mas servem também para a defesa. Continuando com a estrutura dos quinidários, nos tentáculos, que eu falei agora há pouco, nós vamos encontrar células especializadas chamadas de quinidócitos. São células características do grupo. Lá nas esponjas eram os coanócitos. Esses quinidócitos dos quinidários, eles produzem uma cápsula chamada de nematocisto, essa cápsulazinha em azul, e ela vai abrigar um flagelo. Quando o quinidocílio ele é estimulado por contato, esse nematocisto ele libera esse flagelo que tem uma substância tóxica. Galera, essa substância é uma substância alcalina, então se nós colocarmos algo ácido sobre essa substância, vai haver uma neutralização, mas daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso. Quanto ao alimento, ele vai ser digerido por enzimas e as substâncias serão distribuídas no corpo do animal através do processo de difusão, que é um processo bastante conhecido de vocês. Quanto à digestão, ela pode ser extracelular e também intracelular. Quanto ao sistema digestório, é um sistema digestório ainda incompleto, pois esses animais apresentam boca, mas não apresentam ânus. Quanto à forma, nós podemos encontrar dois tipos. Há quinidários com a forma de pólipo e há quinidários com a forma de medusa. Eu coloquei essas duas formas aqui do lado para vocês. Então, como identificar, como diferenciar uma forma da outra? O pólipo, ele apresenta a boca voltada para cima. Já a medusa tem a boca voltada para baixo. Geralmente, os pólipos são sésseis, vivem presos a algum substrato, e as medusas geralmente apresentam vida livre. Quanto aos folhetos, como eu falei para vocês, são diblásticos. A ectoderme do animal vai originar a epiderme, já a endoderme origina a gastroderme. Unindo esses dois folhetos, nós vamos encontrar a mesogleia, que é uma substância gelatinosa. Então, a mesogleia vai ser encontrada entre esses dois folhetos embrionários. Não é um terceiro folheto, e sim uma substância que vai ser encontrada no meio. Quanto à respiração, a excreção e a circulação ocorre por difusão, que é um processo bem simples. Lá nas esponjas, nos poríferos, nós não encontramos nenhum tipo de sistema. Aqui esses animais são um pouquinho mais evoluídos. Eles já apresentam um sistema nervoso, mesmo que basal. Esse sistema nervoso dos quinidários forma uma rede neural.
Quanto à reprodução, nós vamos encontrar os dois tipos aqui. Então, nós vamos ter quinidários fazendo uma reprodução assexuada e nós vamos ter quinidários fazendo uma reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, coloquei para vocês o brotamento, que é o tipo mais comum. Então, nós vamos ter aqui no início um pólipo, nós vamos ter uma camada de células laterais desenvolvendo, formando um broto. Esse broto vai crescer, vai pesar e vai se desprender desse pólipo. Se ele cair em um ambiente adequado, em questão de condições, ele vai conseguir se desenvolver, vai crescer e no final esse pólipo será igual ao pólipo que deu origem a ele. Então é um processo de formação de clones, o processo de brotamento. Quanto à reprodução sexuada, nós vamos ter uma novidade. Nós vamos ter alternância de gerações, também chamado de metagênese. Então, aqui nesse ciclo, nós vamos ter uma parte do processo de forma assexuada e uma parte de forma sexuada. Vou iniciar aqui o ciclo de vida falando aqui de início dessas medusas que estão aí em cima. Então, nós temos a medusa macho e nós temos a medusa fêmea. Então, essa medusa ela começa a jogar na água os seus gametas. Vai haver a fecundação e dessa fecundação vai ser formado um zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver, suas células irão se multiplicar e irão formar uma larva. Essa larva ela tem um nome especial, ela é chamada de plânula. Então, essa larva ela vai se fixar em algum tipo de substrato e quando essa larva começar a se desenvolver, ela vai formar um pólipo. Então, esse pólipo começa a crescer, se desenvolve e esse pólipo ele vai sofrer um processo de reprodução. Mas o processo agora que esse pólipo vai sofrer não é mais um processo sexuado no qual comecei o ciclo. Ele vai sofrer agora um processo assexuado chamado de estrobilização. Então, esse pólipo que foi formado vai sofrer estrobilização. Nesse processo, nós vamos ter a formação de medusas. Então, é como se pedaços do corpo do animal fossem se desprendendo e fossem formando as medusas. E com isso, o ciclo vai se reiniciar, tá bem? Então, espero que vocês tenham compreendido a reprodução. Quanto à classificação, nós vamos ter 3 classes aqui nos quinidários. Então, o filo é classificado conforme a predominância da forma. Na primeira classe, chamada de hidrozoários, nós não temos uma fase predominante. Representantes do grupo, nós temos a caravela portuguesa, que está representada nessa imagem em cima. É um animal colonial, então, ou seja, eu vou ter um aglomerado de indivíduos aí formando a caravela portuguesa. E nós temos aqui embaixo a hidra, que é muito conhecida, tá? Então, as hidras são pólipos típicos e estão associadas às algas, o que dá a elas uma cor verde característica. Quanto à próxima classe, nós temos os cifozoários. A forma predominante nesse grupo, nessa classe, é a forma de medusa. Então, o primeiro grupo não tinha uma forma predominante. Aqui nós já vamos encontrar a forma predominante, a de medusa, com a boca voltada para baixo. Representantes do grupo, eu tenho a crisaora. Os animais do grupo, eles apresentam nematocisto muito ativos. Então, se esse nematocisto está ativo, ele vai liberar com maior propriedade a toxina, então vai causar mais dano. Então, lembrando que essa toxina só vai ser liberada caso o animal entre em contato com o ser vivo. Então, seja para captura de alimento, ou seja, quando ele se sentir ameaçado. E o último grupo, galera, aqui dos quinidários é o grupo dos antozoários, onde eu tenho a forma predominante, a forma de pólipo, com a boquinha voltada para cima. Os animais desse grupo são sésseis. Nós temos aqui como representantes principais os corais, que são aí formados por indivíduos, né, que formam aí essa associação,
forma essa colônia. Nós vamos estudar essas relações ecológicas mais a fundo. E nós temos também como representantes do grupo as anêmonas do mar. E eu queria comentar aqui sobre o branqueamento dos corais. Então, antes de falar para vocês sobre esse branqueamento, é interessante dizer que essa relação de colônia nós vamos estudar junto com a relação de mutualismo, que é bastante importante para que vocês possam entender aqui o branqueamento dos corais. Então, os corais, eles fazem com algas chamadas zooxantelas o mutualismo. Então, o que é isso? Essa relação mutualismo é a relação de troca de benefícios, onde um ser vivo não pode sobreviver sem o outro. Ou seja, o coral não pode viver sem a alga e a alga não pode viver sem o coral. Caso algum deixe de existir, o outro, consequentemente, deixa de existir também. Então, graças ao aquecimento do planeta, provoca um mau funcionamento dessas algas e elas acabam liberando toxinas e esses corais acabam expulsando essas algas de junto deles. Então, são indivíduos que vivem juntinhos, então se elas começam a liberar toxina, esses corais acabam expulsando essas algas. Com isso, os corais ficam sem os produtos da fotossíntese, eles irão ficar esbranquiçados, porque eram essas algas que davam a coloração aos corais. Então, essas algas recebiam o que dos corais? Elas recebiam gás carbônico para que o processo de fotossíntese acontecesse. E o que os corais recebiam das algas? Os corais recebiam das algas oxigênio, recebiam também açúcar, recebiam também aminoácidos. E um fato muito importante, que não só a questão do aquecimento do planeta provoca esse branqueamento dos corais, a questão do esgoto também, que é jogado nas águas, acaba contaminando o ambiente e os corais se sentem ameaçados com isso. E isso acaba colocando em risco a questão do turismo, da pesca, tá bem? Então é um processo muito comentado, muito colocado em prova, essa questão do branqueamento dos corais. E quanto às queimaduras ocasionadas por águas vivas? Galera, como eu falei para vocês, a toxina que é liberada pelos quinidários é uma toxina alcalina. Então, uma substância ácida, como o vinagre, ele ajuda a neutralizar a substância. Se não tiver vinagre no local onde aconteceu esse acidente, essa queimadura, vocês podem aí pedir à pessoa para colocar água do mar, porque vai amenizando um pouquinho a queimadura. Se não resolver, vocês podem encaminhar a pessoa para um pronto-socorro, para um hospital mais próximo, tá bem? Então, essa foi a nossa aula sobre quinidários. Agora, o próximo grupo que nós iremos estudar é o grupo dos platelmintos. Então, até a próxima aula.